Visões do além. Eu trabalhava à noite em um pit dog no centro de Aparecida de Goiânia e saía de lá por volta das 3 da madrugada e vinha de bicicleta. Como era só descida, eu levava cerca de 15 minutos para chegar em casa. Eu podia chegar a hora que fosse. As minhas 3 filhas se levantavam para me contar como havia sido o dia delas, enquanto eu tomava banho. E entre as histórias e arrumando uma coisa aqui, outra ali, eu acabava deitando somente por volta das 5 da manhã, com o dia já clareando a janela do meu quarto, que era um daqueles vitrões antigos, tipo basculante. Bom, em um certo dia, o meu quarto já estava claro quando eu fui deitar. Ao entrar no quarto, vi claramente uma pessoa deitada na minha cama. Era do tamanho de um adulto. Aí eu falei com a pessoa, achando que fosse a minha filha mais velha, a Débora, pois seria a única daquele tamanho. Aí eu falei assim: "Uai, Débora, você deitou de novo por quê? Pode levantar daí e já vai se arrumando, porque se deitar, você não vai conseguir acordar para ir para a escola." Nisso, a Débora me responde lá do banheiro: "Já estou no banho, mãe." Enquanto eu ouvia minha filha responder, eu olhava para a pessoa na minha cama. Dei um passo para trás em direção ao interruptor e quando cheguei próximo à parede, aí eu perguntei para minha outra filha: "Gabi, o que você está fazendo?" E ela me respondeu lá da cozinha: "Eu estou preparando a mamadeira da Stephanie, que ela já está aqui chorando." Na hora em que eu ouvi isso, eu passei a mão na parede e liguei o interruptor. E quando acendi a luz, a pessoa ali deitada se virou para o meu lado. Mas como eu tenho um problema muito forte de visão, eu forcei para ver quem era. E quando virou, já começou a sumir, até que sumiu por completo. A Débora, ao terminar de tomar banho, foi se arrumar no quarto delas, mas para isso ela teria que passar na sala, que na época tinha uma porta externa de vidro. Ela passou por lá e disse: "Mãe, tem um homem aqui no quintal. Ele está olhando pela porta da sala." Eu fiquei tão assustada que esqueci que tinha alguém na minha cama há menos de 5 minutos. E fui ver quem era que estava ali no quintal. E ao chegar na sala, eu não vi ninguém na porta. E perguntei para Débora para que lado o homem havia ido. E ela respondeu: "Olha ele aí, mãe, de chapéu. Está olhando fixo em minha direção." Aí eu disse para ela que não estava vendo nada. E a chamei para fazer uma oração. E assim fizemos. O tal homem que minha filha estava vendo permaneceu ali durante a oração inteira e só foi embora na hora do amém. Esse relato foi enviado pela Daniele, e a Daniela já enviou várias histórias, tem vários relatos dela também para contar. E isso aqui é normal para elas, né? Então, quem ouviu assim, uai, como assim? A menina viu um homem na porta e tudo bem? Gente, para elas isso aqui é muito comum. É uma família de médiums. A Daniela, ela tem essa mediunidade e as filhas, né, também nasceram com isso. Então, isso aqui para elas é bem corriqueiro. E em breve teremos mais relatos da Daniele. A casa abandonada. Entre os anos de 2005 e 2010, fui professora em uma escola que ficava localizada em um distrito aqui na minha cidade. Éramos 4 professores e íamos todos os dias da aula. Para tanto, pegávamos um carro na pracinha por volta das 11h30 e retornávamos às 5h30 da tarde. Pois bem, a estrada para chegar até esse distrito era uma parte asfaltada e outra era a estrada de chão. Passávamos por várias localidades até chegar à escola. Havia um trecho da estrada de chão que tinha muitas pedras, lajedos, e nesse trecho tinha uma casinha que ficava em cima de um lajedo um pouco alto. A casa não tinha janelas nem portas e parecia abandonada. Numa tarde, quando estávamos indo para o distrito, eu vi que a casa estava com portas e janelas e na frente dela havia um homem alto, branco, com um chapéu na cabeça, e perto dele tinha um cavalo marrom. E ele acenou para mim quando o carro passou lá em frente. E eu acenei de volta para ele.
No dia seguinte, quando o carro passou por lá novamente, o homem estava encostado na janela da frente da casa. Ele olhou para mim, sorriu, acenou e eu acenei de volta. Aí o meu colega perguntou: Pra quem você tá acenando? para o homem que está naquela casa. Mas ali não tem ninguém. Tem sim, a casa está até ajeitada. Aí o motorista voltou o carro e parou em frente à casa. Na casa não havia ninguém, e ela estava sem portas e sem janelas, e cheia de cabras e ovelhas dentro. Eles ficaram rindo de mim, dizendo que eu estava ficando doida, mas eu sei o que vi. A Mulher de Chapéu. Meu nome é Sabrina, sou de São Paulo e morei muito tempo em uma cidade próxima à capital. Eu nunca havia sentido ou presenciado algo como nesse dia que irei contar, e que me lembro nitidamente como se fosse hoje. Eu tinha por volta de 9 anos. Estávamos em casa, eu e minha avó. A casa era grande. Para contextualizar, eu estava na sala, sentada no sofá maior, onde eu conseguia enxergar um lado dos corredores dos quartos, pelo qual eu conseguia ver a porta do quarto do meu pai. Era uma tarde, luz do dia, tudo tranquilo, e eu estava assistindo televisão, quando de repente vejo uma mulher alta, magra, com um vestido e um chapéu que pareciam de época, passando muito rápido para o quarto do meu pai. Lembro-me que me assustei e comecei a gritar, chamando pela minha avó. Depois de explicar o que vi, ela foi até os quartos para olhar, mas não tinha nada. Não era como se a mulher estivesse andando ou correndo. Era como se ela flutuasse, ou sei lá, eu não conseguia ver seus pés. Eu nunca presenciei nada parecido ou vi a mulher novamente. Mas eu lembro perfeitamente daquele momento. A mulher não parecia estar preocupada comigo. Só passou muito rápido. A Mulher no Espelho. Meu nome é Gabriel, sou de Araucária, região metropolitana de Curitiba. Esse relato que eu vou contar aconteceu quando eu era criança. Não lembro bem a idade que eu tinha, sei que eu era muito novo. Eu não entendia nada sobre mundo sobrenatural, nem nada do tipo. Mas isso é uma coisa que garanto de pé junto que eu vi. Eu morava em uma casa que era bem pequena. No banheiro tinha um espelho que ficava de frente à porta. Isso nos permitia ver o corredor dos quartos. Certa noite, eu estava escovando os dentes, olhando para baixo, distraído. Quando levantei a cabeça e olhei no espelho, eu vi, no corredor, próximo à porta do banheiro, uma mulher. Não era uma mulher qualquer. Ela tinha um rosto deformado, com cortes e uma expressão de sorriso diabólico. Ela estava olhando para o banheiro onde eu estava, mas não em uma posição estática, como se estivesse congelada. Era mais como se estivesse espiando. Lembro que na hora que eu a vi, levei um susto que, quando foquei para vê-la melhor, ela já não estava mais lá. Até hoje lembro desse dia, porque aquela mulher era de uma afeição tão horrenda que ficou marcado em minha memória. Uma figura espiando. Eu tinha um amigo de infância que morava em uma casa de esquina. Sua casa era um sobrado, e em uma parte da casa fizeram uma sacada bem grande. Esse meu amigo sempre relatou que coisas estranhas aconteciam na casa dele, como risadas, coisas se mexendo, dentre outras. Certo dia estávamos brincando de esconde-esconde na rua. Fiquei escondido em um canto da esquina que dava para visualizar a casa dele. Lembro-me que quando eu estava olhando se vinha alguém na rua, olhei para a casa dele e vi uma figura preta me espiando na sacada. Na hora não me assustei, pois pensei que poderia ser o irmão mais velho dele. De repente, o meu amigo me achou. Eu, inocente, dei risada e falei que não prestei atenção na rua porque o irmão dele estava espiando a nossa brincadeira. Meu amigo me olhou sem entender e disse que o irmão não estava em casa.
Na hora não entendi e nem dei importância, mas hoje percebo que o que vi era algo sobrenatural, pois escuto os relatos do podcast e muitas pessoas mencionam esse tipo de aparição. Idosa com saco na cabeça. Meu tio tinha uma casa grande. Lembro-me que ele relatou mais de uma vez que já viu espíritos naquela casa e que nenhum chegou a fazer mal. Certa noite, meu tio e minha tia estavam dormindo. Em certo momento da noite, ele acordou do nada e logo em seguida teve uma sensação desconfortável. Foi quando, de repente, ele viu uma velhinha saindo da parede do quarto e indo para o corredor. Ela vestia roupas brancas e estava com um saco na cabeça. Andou lentamente para fora do quarto e sumiu. Meu tio é corajoso, daqueles casca-grossa, mas isso o assustou muito. Esses relatos foram enviados pelo Gabriel. Assombrada pelo meu bisavô. Quando eu tinha uns 8 anos, eu fui morar em um bairro onde a minha família morou muitos anos atrás. Lá, a minha avó, suas irmãs e os pais delas moravam em uma casinha num terreno emprestado por uma tia da minha avó. Elas cresceram num ambiente muito hostil, pois o pai delas, o meu bisavô, era muito agressivo. Ele bebia muito, espancava as filhas, deixava elas passarem fome, dentre outras coisas que até hoje a minha avó, que está com 73 anos, nunca se esqueceu. Me mudei para esse bairro com meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos mais velhos. Na primeira casa em que moramos, minha mãe sentia, no quarto dos meus irmãos, o cheiro do cigarro do avô dela, que é o meu bisavô que citei acima. Ele chegou a conhecer os meus irmãos, mas quando eu nasci, ele já tinha morrido há um tempo. Uma curiosidade: quando a minha mãe estava grávida de mim, porém ainda não sabia da gravidez, ela levou em seu colo os ossos desse meu bisavô para um jazigo que a minha família havia comprado em outro cemitério. Então tivemos esse contato. Enfim, depois de um tempo, nos mudamos para uma casa que ficava exatamente no terreno ao lado da casa onde a minha avó cresceu. Inclusive, a proprietária se lembrava da família da minha avó e disse que tinha medo do meu bisavô e ainda se recordava das coisas horríveis que ele fazia. E eu nunca gostei dele por saber dessas histórias. Eu tinha uns 13 para 14 anos quando esse fato aconteceu. Eu sempre gostei de dançar na frente de um espelho para ver meus movimentos, mas nessa casa eu só podia dançar quando estava sozinha, pois ela era muito pequena. Nesse dia não foi diferente. Estava eu dançando há um tempo já. Tinha colocado uma música no meu celular e lá estava eu. E em um certo momento, do nada, eu senti um grande puxão no meu cabelo, tão forte que cheguei a cambalear para trás. Por reflexo, olhei para trás, assustada, mas eu sabia que não tinha nada. Olhei de volta para o espelho e nada. Depois disso, me senti assustada e parei de dançar pelo resto do dia. Depois do puxão de cabelo, eu sabia o que tinha acontecido. Tinha sido meu bisavô. Eu sei disso. Nessa segunda casa, minha mãe sentia a presença dele muito forte e por várias vezes senti o cheiro do cigarro dele por toda a casa. Depois desse dia, eu soube que o sentimento que eu nutria pelo meu bisavô era recíproco. Eu não tenho medo dele. E minha mãe não gosta quando falo que ele não gosta de mim, pois ele foi um ótimo avô para ela. Bom, e esse foi meu relato. É uma história complicada de família. Atualmente, eu tenho 20 anos. Esse relato foi enviado pela Nicole. O túmulo misterioso. Eu e minha irmã íamos sempre ao cemitério visitar o túmulo dos meus pais. Um dia, passeando por uma alameda onde havia muitas árvores que sombreavam os bancos onde as pessoas descansavam, e atrás dessas árvores estavam os túmulos enfileirados. A minha irmã sentou-se num banco e disse que iria descansar um pouco. Continuei andando, olhando os túmulos,
e as fotos para ver se eu conhecia alguém sepultado ali. E havia muitos conhecidos, muitos que eu não via há muito tempo e até mesmo pessoas que eu nem sabia que haviam falecido. Porém, à beira da Alameda, o que me chamou a atenção foi um túmulo muito antigo, cuja escritura na lápide o tempo já havia apagado. Havia um quadro com foto nítida de 3 pessoas. Pareciam que era pai, mãe e filho. A foto do moço era tão bonita que eu fiquei encantada com o olhar dele. Parecia real aqueles olhos. Não me contive e falei em voz alta. Nossa, que moço lindo! A minha irmã gritou de onde estava, perguntando com quem eu estava falando. Aí eu chamei, pedi para ela vir até onde eu estava, para ela ver com seus próprios olhos. E nesse momento eu senti um cheiro delicioso de rosas que quase me deixou tonta. E perguntei se ela também estava sentindo. Ela era muito brincalhona e respondeu que ali só tinha flor de plástico. Então eu chamei novamente ela para perto de mim para também sentir o cheiro. E quando ela chegou perto do túmulo, não sentiu nada. O cheiro desapareceu no ar. E o olhar do moço da foto não tinha mais o brilho de antes. Achei estranho e minha irmã disse que queria ir embora, pois estava muito calor. Pensei que ela queria ir porque não acreditou em mim no momento. E eu também não disse nada. E fomos embora. Alguns dias depois voltei lá sozinha. Procurei pelo túmulo e não encontrei. E todas as vezes que vou a esse cemitério, procuro por aquele túmulo e nunca o encontro. Para mim, isso é um mistério sem explicação. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo.